Seja bem-vindo a mais um episódio do Pode Isso, Doutor. Eu tô aqui com meu amigo Rodrigão. Fala, Gabriel, tudo bem? E aí, hoje mais um episódio, né, Rodrigo? Isso aí. Nono episódio? Nono episódio no podcast, que é o podcast da ortopedia. Já virou? Já virou da o queridinho da ortopedia. Tá tudo vindo pra cá, né, cara? Vambora. O último episódio foi com a medicina regenerativa com a doutora Carol, foi muito bom. Verdade. E esse agora com o nosso convidado... Vai pegar fogo. Ó, que isso. Eu quero apresentar a vocês o doutor Alex. E aí, doutor, tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite, Gabriel. Obrigado, Rodrigo. É muito importante estar aqui com vocês aqui e fazer parte aí do grupo da ortopedia aí, né? Uhum. E tentar ajudar aí no que for preciso e esclarecer para as pessoas que estiverem nos assistindo aí. Que legal. Conta pra gente a sua história, doutor. Por que você escolheu ser médico? Isso é uma história de infância, né? Eu sempre tive o objetivo de ser médico. E na minha família eu fui o primeiro médico, né? Eu tinha um tio que era distante, que era médico, anestesiologista, mas na minha família ali eu fui o primeiro médico. Uhum. E pela família do meu pai ali. E para mim foi um sonho realizado, faço a medicina com carinho. E a ortopedia não era a minha primeira escolha, era a cirurgia plástica, mas ela apareceu na minha vida após um acidente que eu sofri. Caramba. E aí eu me apaixonei pela ortopedia. Que bom, apesar do acidente, que hoje nós temos aí uma referência, né? Principalmente na Baixada, né? Onde o senhor tem o serviço ali, o atendimento dos pacientes e na ortopedia. Então a gente ganhou um ortopedista, apesar do acidente. E como surgiu essa escolha da ortopedia? Como eu te falei, né? Uns anos atrás, eu estava na faculdade ainda, né? Na minha graduação, eu sofri um acidente, onde eu tive uma fratura exposta na perna. E aí, devido a essa fratura exposta, eu convivi muito tempo dentro de uma clínica ortopédica. E fui me apaixonando pela ortopedia. Na época, o meu médico que me acompanhava, né? É uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, o Dr. Roberto Sene Arruda, foi o cara que salvou a minha perna aí. E comecei a entrar em cirurgias com o Dr. Roberto e comecei a gostar da ortopedia. E aí veio a realização do sonho de fazer a residência em ortopedia. A malha te vem pra bem, né, Rodrigo? Sim, com certeza. Graças a Deus ele quebrou a perna dele. Hoje temos ele aí, né? É verdade. E qual foi o momento que você percebeu que é isso que você quer fazer pro resto da vida? Quando eu entrei eu já comecei a acompanhar a ortopedia na época da minha formação, da minha graduação. E aí depois eu entrei para a residência e na residência realmente eu descobri que era aquilo que eu gostava. É uma área de atuação que eu sou apaixonado, eu faço porque gosto realmente. As pessoas que me conhecem sabem que eu faço com carinho e tento sempre buscar a melhor perfeição. As pessoas até brincam, né? Que assim, eu sou muito criterioso nisso, então eu vou sempre buscar a perfeição. E assim, toda a minha equipe me conhece e sabe desse trabalho. Então, assim, a gente tenta fazer um trabalho de excelência aí, porque como eu fui paciente, eu sei a dor de um paciente. Então, eu me coloco na dor daquele paciente e tento fazer sempre o melhor para ele. Legal, legal. E entrando agora na parte da medicina e de bastidores de show, a gente viu que você estava acompanhando o Pedro Sampaio, né? E conta pra gente como que foi isso. Foi um grande desafio, né? Você acompanhar um artista, né? Primeiro, desculpa, vou cortar. Qual foi a lesão dele, né? Então, o Pedro fez uma lesão do ligamento cruzado anterior, né? Não só uma lesão, ele fez uma lesão complexa do joelho, mas uma das principais lesões era a lesão do ligamento cruzado anterior, que foi o que impedia ele de fazer os shows. Então, eu fui contactado pela família para poder assumir o caso dele e de prontidão eu avaliei o caso, assumi o caso dele e aí começou toda a gente criar uma estratégia de o tempo que ele iria operar, quando ele iria operar, para não afastar muito tempo ele das obrigações dele, né? Porque a agenda de um cantor como ele é uma agenda intensa. Então, veio toda essa programação que a gente teve que fazer aí antes da cirurgia também. Foi desafiador, né? Porque tem a agenda do cantor, tem a vida dele, né? Que ele precisa cumprir as agendas, né? Os compromissos dele. Tem a questão médica ali, clínica dele, que se vai fazer um procedimento que a gente sabe aí que, estou falando aqui
de jogadores de futebol que tem esse tipo de lesão, né? Jogadores aí, recentemente o Pedro, que ficou 7 meses e voltou, né? Pedro do Flamengo. E aí, e o médico, nessa situação, para acompanhar o cara com shows aí agendados, né? Agora há pouco tempo você voltou de uma excursão, né? Que aconteceu em Portugal. Tem que preparar o cantor ali, né? Preparar o Pedro para poder estar bem condicionado, né? Dessa lesão. Como é que foi esse desafio de cuidar dele, né? E precisa da equipe. Tá com ele lá em Portugal. Plena turnê, tudo isso. É bem desafiador, né? Primeiro eu tinha que entender como é que era a rotina dele de show. Então eu tive que entender, eu participei de um show com ele antes de operar, ele já estava lesionado, ele estava estabilizado o joelho, e eu participei para me entender como funcionava essa rotina, né? Porque é diferente de um atleta, né? A gente está acostumado muito a fazer o atleta, né? Mas hoje eu falo para você, alguns cantores têm uma performance igual de um atleta. Uhum. Então, a gente não pode deixar isso de mão. Então, tem que tratar ele como um atleta. Não tem jeito. Consome demais o cantor durante um show. Eu entendi como é que funcionava, né, a logística de um show. E aí, sim, depois disso, a gente viu o melhor momento de programar a cirurgia dele. Programamos a cirurgia dele. Teve que algumas agendas ele não pôde cumprir na época, né? Sim. Mas a gente conseguiu ajustar, porque o nosso objetivo era que ele voltasse na turnê que ele fez na Europa, né? E assim, graças a Deus, correu tudo dentro do esperado. Uhum. E a gente conseguiu liberar e acompanhamos ele durante a turnê, porque era muito importante, ele tinha pouco tempo de operado. Sim. Era óbvio que ele estava voltando para os palcos, só que ele é um cantor que faz muita performance no palco. Sim. Mas exige muito dele. Exige demais, mas assim, a gente criou todo um cronograma do que ele ia poder fazer e o que ele não ia poder fazer. E graças a Deus correu tudo dentro do cronograma e foi realmente um sucesso. Foi porque até os movimentos tem que ter uma preocupação, né? Sim, sim. O movimento que ele pode fazer com o corpo, ele tinha que estar ali condicionado, bem treinado. Então o senhor também foi o treinador dele também nessa viagem, né? Então, como eu falo, na medicina você nunca pode estar sozinho, né? A equipe tem que ser multidisciplinar, né? Então, na época que o Pedro lesionou, a gente precisava de uma pessoa de peso na reabilitação dele e eu trouxe um colega, futuro médico agora, há pouco tempo aí, mas eu trouxe um fisioterapeuta de renome, né? Tava fora do país, ele estava na Itália na época e eu liguei para ele e falei, cara, eu preciso de você aqui porque eu tô com um artista importante para operar e preciso reabilitar ele. De prontidão, esse colega chegou, veio, a gente criou todo um protocolo de reabilitação para o Pedro. É o protocolo que ele segue. E foi que deu tudo certo aí. Tudo isso, assim, foi tudo orientado, né? O tempo de show, tempo de parada, marcha, o que ele podia fazer de atividade durante o palco, para poder ele realizar. Mas, assim, foi um sucesso o show. Realmente foi um sucesso. Bacana. Maneiro demais. E existe alguma diferença no cuidado, na pressão, quando o paciente é uma figura pública como o Pedro? Muito. Porque assim, você operar um jogador de futebol, ele já entende mais ou menos o tempo que ele precisa ficar parado. Você operar um cidadão comum, também ele já mais ou menos, você explica, ele entende o tempo que ele precisa ficar parado. O artista, a agenda é muito grande, né? E não tem um compromisso só com uma pessoa, ele tem um compromisso com várias pessoas. Sim. Então, você ter que explicar isso, mostrar o que pode, o que não pode, e ter todo o zelo por esse paciente, porque, assim, ali naquele momento, ele não é, para mim, um cantor. Ali ele é um paciente. Sim. E eu preciso ter todo o zelo para que ele tenha uma boa recuperação, né? Então, assim, apesar de todas as dificuldades, todas as pressões que a gente sofre de todos os lados, né? Porque as pessoas de fora querem o artista. Sim. Mas eu preciso entregar o artista pronto para exercer todas as suas atividades. Não adianta eu entregar o artista de forma parcial e, de repente, ele voltar a romper, sofrer uma nova lesão.
Então, assim, essa pressão existe, é grande e a gente vem sempre se adaptando a essas pressões aí e ajustando junto com o artista o que é melhor para ele. E o tempo, assim, de recuperação da cirurgia em si, assim, foi dele, né? O tempo operado e ele voltar mesmo aos palcos? Ou ele voltou com proteção, com alguma coisa, sem movimento, imobilizado? Não. O protocolo que nós criamos, ele voltou dentro do protocolo, ele não voltou com nenhum tipo de imobilização, ele não tinha nenhum estabilizador de joelho. A gente foi desenvolvendo a marcha para ele até a data do show. E ele voltou de forma natural, andando, sem imobilização, sem nada. Uhum. Ele voltou para os shows com mais ou menos, aproximadamente, ele estava com quase 60 dias de operado. Caramba. Um pouquinho menos aí de 60 dias. Caramba. Boa recuperação, né? E quais lesões mais comuns em artistas, jogadores, que você vê por aí? Então, dentro da cirurgia do joelho, né, as lesões mais comuns são as lesões de meniscos, são as lesões do ligamento cruzado anterior, Sim. são as principais lesões, e aí vem as lesões de cartilagens, né, que hoje é o que cada vez aumenta mais, essas lesões de cartilagem, e é o que a gente vem mostrando pro atleta, ou pro atleta, ou pro artista, que a gente precisa tratar essa lesão de cartilagem. Porque essa lesão de cartilagem é uma lesão que, assim, no momento não pode causar nenhum dano significativo, mas essa conta lá na frente vai chegar. E quando chega, essa conta é cara. Sim. Quando começa a comer toda a cartilagem, acaba o paciente tendo que fazer procedimentos cirúrgicos mais agressivos. Sim. Muita gente tem medo de cirurgia. Quando realmente é hora de operar e até quando dá para evitar? Então, eu posso eu posso falar que, assim, eu sou um médico que eu sei tratar de forma conservador, mas eu também sei tratar de forma cirúrgica. Eu não venho de uma escola que tudo é cirúrgico e nem tudo é conservador. Uhum. Porém, quando o paciente apresenta uma lesão, um atleta com uma ruptura de menisco, isso é incompatível ele continuar com atividade física. Ele não vai conseguir, porque ele vai começar a destruir cada vez mais a sua articulação. Sim. Um atleta que tem uma lesão do cruzado anterior, ele não consegue voltar às atividades, ele precisa dessa cirurgia, ele precisa reestabelecer. E hoje, com as técnicas que nós temos, com técnicas minimamente invasivas, com todo o instrumental que a gente tem cirúrgico hoje, você consegue hoje fazer uma artroscopia de joelho e botar um atleta de ponta para estar voltando com 30 dias. Maneiro. Ou você consegue hoje reconstruir um ligamento cruzado anterior e botar um artista, como eu botei, para voltar a estar nos palcos com aproximadamente 60 dias, entendeu? Então, isso hoje as indicações... Por isso são importantes os protocolos também, né? Para ele seguir também, o paciente ele tem que ter essa consciência, né? Porque isso também é outro trabalho do médico também, né? Rodrigo, isso é o mais difícil. O que acontece? As cirurgias de joelho hoje são cirurgias que a recuperação é muito boa. O paciente tem um pós-operatório muito bom, não tem um pós-operatório doloroso como era no passado. E com pouco tempo você vê já o paciente, como eu te falei, né? O próprio artista que eu operei agora, ele estava andando, sem apoio, sem joelheira, sem estabilizador, sem nada. Só que tudo isso, Rodrigo, existe um tempo de maturação do ligamento, Sim. Existe um tempo de maturação da cirurgia. Então, o ligamento ele tem que estar ósseo integrado, ele tem que estar maduro. Por quê? É o maior erro que a gente tem, principalmente no atleta de ponta, isso acontece muito. Com 3 meses, esse atleta acha que não precisa de fazer mais nada, que ele está bem. E ali é o grande engano. E ele está bem, né? Ele está bem. Não, ele está bem. Ele está bem. Só que aí que está o engano, né? Sim, dos porque pacientes, assim, tudo. ele está bem, só que por dentro ele não tá. O ligamento não está ósseo integrado. Não criou o calo ósseo ainda para segurar aquele ligamento. O osso não criou ali em volta do ligamento. E ali que é o grande risco de uma nova ruptura. Porque a hora que ele acha que ele está muito bem, esse aí que tá. E aí é que a gente vê vários atletas ter os mesmos problemas de uma nova ruptura. Eu atendi um atleta agora há pouco tempo que foi operado, não foi por mim, foi operado fora do estado do Rio de Janeiro, veio me procurar. É a mesma história. Eu estava muito bem. E aí, com 6 meses,
eu resolvi voltar a jogar. Ele resolveu bater de frente com todo o departamento médico e voltar a jogar. E assim, na época, foi falado para ele que ele não estava preparado para isso. E não deu outra. Com 7 meses, ele... Não tinha nem 7 meses ainda. Ele, na primeira arrancada que ele deu, que ele precisou frear o joelho, ele não tinha um ligamento ósseo integrado completo. E aí rompeu o ligamento de novo. Não tem musculatura. Nossa. O paciente precisa ganhar massa muscular. Existe muito... A gente fala muito da... o paciente precisa muito trabalhar a artrocinemática e a osteocinemática do joelho, que são os movimentos internos que você vê dentro da articulação do joelho. Então, isso é muito importante a gente trabalhar isso. A função de um fisioterapeuta é importantíssima nessa fase de reabilitação. Depois, a parte de preparação física, que é o que eu falo. Uma equipe multidisciplinar tem que ser assim. O médico ele tem que tratar a parte médica, onde ele vai fazer o diagnóstico, fazer o protocolo da cirurgia e o prognóstico para ele de retorno. Porém, ele precisa do fisioterapeuta para poder fazer todo o trabalho de reabilitação e depois ele precisa de um bom preparador físico. O educador físico vai ser também fundamental para trabalhar. Então, assim, eu achar que eu sou médico e vou saber conduzir ele bem na parte de fisioterapia, eu vou estar pecando, eu vou estar errando. Como o fisioterapeuta achar que ele é médico e tentar intervir na conduta médica, ele vai estar errando. Sim. E da mesma forma, vai ter a hora do preparador físico. Tanto eu quanto o fisioterapeuta, a gente tem que saber abrir o espaço, que é a hora do preparador físico, que é importantíssimo para o paciente. Então, a gente tem que ter uma equipe multidisciplinar. E muitas das vezes... Às vezes, o atleta também sofre, o artista, ele sofre com a parte psicológica. Sim. Você imagina um cara na ponta, né, como um atleta de ponta ou um artista de ponta, parar toda a sua carreira. Então, às vezes, o psicológico também, então ele precisa de um apoio, às vezes, de um psicólogo, um apoio nutricional também, porque assim... Ele fica parado muito tempo, então ganha peso, não se alimenta mal, não faz atividade física como deveria ser, não queima caloria, então ele precisa de um apoio de uma nutricionista, precisa de um apoio de um psicólogo, a equipe tem que ser multidisciplinar, não tem dúvida disso. Sobre joelho, né? Falando de consultório, muita gente chega no consultório com uma dor, aquela dor incômoda, chata, que provavelmente pode ser um menisco, né? Enfim, ali tem um tratamento que é feito hoje dentro do consultório para aliviar essa dor e melhorar a qualidade do paciente, porque ele possa fazer, de repente, um exercício e fortalecer, porque às vezes ele está com dor no joelho e não consegue, né, fazer exercício e fortalecer o quadríceps, fortalecer toda essa parte. Tem um tratamento hoje que consegue fazer, né, dentro do consultório? Sim, muito boa pergunta, Rodrigo. A medicina está evoluindo, né? Então, hoje a gente tem várias tecnologias para tratar esse paciente. Foi o que eu falei. A gente tem que saber direcionar o que é cirúrgico e o que é conservador. No momento que aquele paciente não tem indicação cirúrgica, a gente precisa reabilitar aquele paciente. Independente de ser jovem. Hoje eu tenho um paciente no meu consultório de 60, 70, 80 anos praticando atividade física. Eles me procuram no consultório de medicina do esporte para voltar à atividade física. Então, aquela questão de atividade física só para o jovem, não. Eu tenho pacientes hoje da terceira idade fazendo atividade física. Sim. E esse paciente, às vezes, não tem indicação cirúrgica, mas ele tem uma lesão de cartilagem. Ele tem uma dor no joelho, por algum motivo. Primeiro, a gente fazer todos os exames, né? O exame... no consultório, você tem que fazer uma boa anamnese, você tem que fazer os exames necessários para o paciente, os exames complementares. E fechando esse diagnóstico, se o paciente tiver uma lesão de cartilagem hoje, e às vezes ele não consegue fazer uma academia porque ele sente dor, ele não consegue jogar um tênis, o beach tênis que está na moda, né? E você hoje consegue fazer alguns tratamentos nesse paciente. Você pode fazer um ácido hialurônico nesse paciente. Eu sou um cara que sou muito adepto em fazer o ácido hialurônico. Eu faço monoshot, que é a dose única.
Eu gosto muito, acho que tem muito bom resultado para o paciente, a dose única. Primeiro que o paciente vai no seu consultório, você faz uma única vez a medicação e ele fica feliz. Quando você vai fazer doses fracionadas, o paciente tem que vir outras vezes, fazer a medicação. Então, você vai... Risco de causar infecção, pode acontecer. Ninguém está livre de causar uma artrite séptica, nada disso. Então, eu sou muito adepto de fazer monoshot, dose única. E você consegue voltar com esse paciente para as atividades físicas fazendo um ácido hialurônico de alto peso molecular. Tem alguns casos que o paciente tem uma dor crônica e você consegue fazer... Hoje a gente consegue com ultrassonografia, né? Através da ultrassom você consegue fazer bloqueios, testes de nervos geniculares no joelho. Então você consegue fazer o bloqueio de nervos geniculares. Isso dá um conforto para um paciente muito grande. E é óbvio, ele tem uma durabilidade. Quando você faz um bloqueio químico, tem uma durabilidade aí de mais ou menos 60, 90, pode chegar até 90 dias quando você faz o bloqueio químico. E aí esse bloqueio sendo positivo, você pode pensar em fazer uma risotomia dos nervos geniculares, que é um bloqueio térmico, onde você vai levar esse paciente para o centro cirúrgico. Você faz um bloqueio e o paciente sai andando, não tem corte, não leva a ponto e o paciente melhora a dor dele. Sim. Então, aquele paciente, às vezes, que você faz um bloqueio de nervos geniculares junto com ácido hialurônico, você proporcionou o paciente a voltar à atividade física de uma forma confortável. Legal. Então, isso para o atleta amador ou atleta profissional é o melhor dos mundos, né? Sem ele e não tendo indicação cirúrgica. E assim, é um tratamento que muita gente tem medo da cirurgia, né? Sim. O procedimento. A gente entende isso. Mas vou insistir no ácido hialurônico porque hoje esse tratamento, né, para ajudar ali, lógico, tem indicação. Eu acho que, né, o paciente ele pode procurar isso, né, chegar no consultório e fazer esse tratamento porque também ele é acessível. Sim. Né? É um tratamento também acessível. Hoje ele chega lá no consultório, ele já tem essa ideia. No caso, um médico que vai propor o tratamento. Como é que é hoje essa recepção? Como é que o paciente ele vê isso? Né? Como ele chega lá porque ele acha muitas das vezes que ele vai tomar uma pílula, né? um comprimido. Sim. Né? Mas a gente sabe que o comprimido ele pode tirar uma dor, mas ele vai continuar. Então, hoje, o paciente ele chega, ele recebe bem isso por esse tratamento minimamente invasivo, né? Quando ele vai ter uma resposta rápida. Então, Rodrigo, isso é fazer uma medicina de forma ética, né? Não adianta eu chegar para um paciente que chega no meu consultório com uma ruptura do ligamento cruzado anterior ou uma ruptura do menisco e querer indicar um ácido hialurônico. Esse paciente não tem resultado nenhum. Aí eu já separo, esse paciente é cirúrgico. Ou aí vamos no caso de um paciente que teria uma indicação de fazer uma artroplastia total de joelho, porém, ele tem uma indicação médica de fazer uma artroplastia total de joelho, porém, ele tem uma contraindicação clínica de fazer a cirurgia por um cardiologista, por um nefrologista, por alguma complicação clínica. Esse paciente não pode. E aí, o que você faz com esse paciente? Ele precisa ter qualidade de vida. Sim. Você vai botar esse paciente na cama, na cadeira de roda, não é esse o objetivo. Então, esse paciente, muitos anos, esse paciente ficou esquecido. Você tem que fazer uma prótese, mas você não pode. Então, não tem o que fazer. Toma uma dipirona, toma um anti-inflamatório de vez em quando. Sim. E vai de cadeira de roda ou de muleta. Acabou a vida do cara. Acabou a vida do paciente. Hoje, a medicina do esporte, por isso que eu falo, as pessoas acham que medicina do esporte é para o atleta só de alta performance. Não, a gente também está pensando no idoso, a gente está pensando em qualidade de vida para aquele idoso. Então, hoje você pega esse paciente e você consegue analisar o caso dele e fazer um ácido hialurônico de alto peso molecular, fazer um bloqueio de nervos geniculares. E esse paciente ele sai do consultório muito grato, porque ele sente dor ao deambular. E ele só quer ir no supermercado, ele quer ir na padaria, ele quer ter a sua própria autonomia. Então, esse paciente não quer voltar a jogar bola, não quer voltar a praticar uma atividade física, mas ele quer qualidade de vida e de poder sair com seus netos e jantar, almoçar, e você proporciona isso. É óbvio, a medicação tem a sua durabilidade. Com o tempo, o ácido hialurônico é tipo um óleo.
todo óleo ele vai perdendo a sua viscosidade. Conforme ele perde a sua viscosidade, vai sendo absorvido. Sim. E ele perde a sua viscosidade, ele é absorvido. E aí você vai ter que, no futuro, fazer uma nova aplicação. E aí, isso é um impeditivo para o paciente? Eu falo para você claramente, hoje não. Hoje eu tenho pacientes que ligam para o meu consultório já, marcam com a minha secretária já direto, falando assim, avisa o doutor Alex que venceu o meu ácido hialurônico, eu já estou começando a sentir um pouquinho de incômodo e eu quero reaplicar. E eu falo para eles, olha, em torno de 10 meses, 1 ano, tá na hora de reavaliar. Mas você vai sentir a necessidade de ter que reaplicar, não tem uma data exata. Sim. E o próprio paciente liga, olha, já tem 1 ano que eu fiz e começou a me incomodar um pouquinho, eu quero ir aplicar. E esse paciente já volta no seu consultório para aplicar. Então, assim, hoje, muitos pacientes já me procuram com essa finalidade, já de fazer a medicação, porque tiveram um bom resultado. E a gente vem trabalhando em cima disso. Uma boa indicação ética é muito importante. E hoje também já começa a ter alguns estudos mostrando, né, lesões parciais de manguito rotador, e você consegue fazer BMA, consegue fazer ácido hialurônico para ajudar na regeneração. Medicina regenerativa tá aí, vocês falaram sobre isso aí, né? E é um boom do mercado hoje aí, crescendo cada vez mais. Acredito também, eu acho que é o que a gente tem de moderno aí, que tem que ir somando aí no joelho. As lesões de cartilagem no joelho, a gente não pode chegar para um paciente e falar para ele que ele lesionou a cartilagem dele e a gente vai botar uma cartilagem nova ali no local. Isso não tem como você falar isso para o paciente, ainda não existe isso. Mas dar qualidade de vida para ele é o nosso objetivo na medicina do esporte. Bom, já estamos chegando no final aqui. Então, tem aqui o nosso quadro aqui, mitos e verdade sobre a cirurgia do LCA. A gente vai falar aqui, né, umas frases, só vai dizer mito ou verdade. Ok, vamos lá? Se eu souber, vamos lá, né? Vamos lá, com certeza. Depois que opera o LCA, o joelho nunca mais volta a ser o mesmo? É mito. Boa. Tá aí, ó, exemplo aí, ó. Bruno Henrique. Pô, Pedro. Ainda bem. Mostrando que é mito. Graças a Deus, o nosso Mengão tá firme aí. Os caras estão aí, vambora. A cirurgia de LCA é coisa só de atleta profissional? Não. Também do atleta amador, inclusive do paciente que não é atleta. Rompeu o ligamento cruzado anterior. Subir no ônibus. Eu falo para todo mundo, qualidade de vida, você tem uma lesão do ligamento cruzado anterior e não operar, você cada vez destruir mais a sua articulação. Lá na frente, essa conta você vai ter que pagar. Então, lesão de ligamento cruzado anterior, para mim, é indicação absoluta de cirurgia. Vamos lá. Bom, depois de cirurgia, o paciente já sai andando no mesmo dia? Não. Lesão do ligamento cruzado anterior, o paciente não pode andar. Tem que ter o apoio das muletas, porque ele precisa fazer a parte de cicatrização e depois vai retirando as muletas. Lesão de menisco, uma artroscopia simples de joelho, o paciente sai andando no dia seguinte sem apoio de muletas. Maneiro. Bom, se eu fortalecer bem a musculatura, nunca vou romper o LCA? Mito ou verdade? É mito. Porque, assim, se você sofrer um trauma. Você pode ter uma musculatura resistente e sofrer um trauma e pode romper o LCA. Entendeu? Agora, é óbvio que o paciente que tem uma musculatura trabalhada, mais resistente, um bom quadríceps trabalhado, um paciente que se preocupa com isso, ele dificilmente... ele não vai romper de forma tão simples assim. Por isso que eu falo, às vezes o atleta ou o artista ou o profissional de forma amador, ele... Quando acontece isso? Vou jogar uma bolinha. Tem o meu futebol dia de quarta-feira, dia de quinta-feira. O cara chega lá, bota a chuteira e não faz aquecimento, não faz nada. Não dá uma alongada. Não dá uma alongada, não faz uma musculação. E vai jogar tudo duro. Não tem uma musculatura do quadríceps. Não jogou em lugar nenhum. Aí não tem jeito. Não me ajuda, né? Aí não tem jeito. Aí esse paciente vai bater no nosso consultório. Não tem... lá, né? Pode vir. Tamo lá. Continue jogando sem aquecer, gente. Tamo lá esperando vocês, que isso um dia vai acontecer. Né? A única pergunta que vamos fazer é, qual o seu plano? Aí o cara fala assim, pô, meu plano é ficar bom. Eu não tenho plano, meu plano é ficar bom. É isso aí. Abraça Jesus no futuro. Mas é isso.
É isso então, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Obrigado, doutor. Obrigado, doutor, aí pela oportunidade, pelo aceitar o convite. Foi importante estar com a gente aí, falar um pouquinho aí do joelho, do LCA, né? E do Pedro que sofreu esse rompimento. Trazer aqui, né, umas coisas que aconteceu e da recuperação. Excelente. Obrigado aí pela oportunidade, tá? Foi muito bom esse bate-papo com vocês e esclarecer as pessoas, né? As verdades e os mitos Com aí, certeza, né? com certeza. Isso foi muito bom. E estamos aí para ajudar no que precisar. Qualquer outro tema aí que eu souber contribuir com vocês, Com podem certeza. contar. Nosso novo estúdio está chegando, vamos ter discussões de caso e vai ser um prazer receber o senhor para poder mostrar alguns casos. Joga na tela. Joga na tela. Vamos Nossa lá. TV vai chegar. Vamos ficando por aqui. Obrigado por assistir. Curta esse vídeo, compartilha. Segue a gente nas redes sociais. Não esqueça, a gente também está nas plataformas digitais como Spotify, Deezer, Apple Music. Segue a gente por lá também. E vamos ficando por aqui. Até logo. Valeu!